Boa noite, alunos do segundo semestre do ano letivo 2020. Estamos iniciando a nossa quinta videoaula do semestre, a primeira videoaula demonstrativa. Na última semana vocês tiveram as aulas explicativas e nesse momento iniciaremos o processo da demonstração. Veja bem, trabalharemos hoje, através desse videoaula, a lógica de comandos através da citação de repouso e trabalho. Foi proposto a vocês um exercício em videoaulas anteriores, o qual vocês foram orientados para a entrega do exercício na segunda aula presencial. Naquele primeiro momento, foi feita a explicação do processo. Agora nós vamos dar sequência com a demonstração. Então, vejam bem. Primeiramente, nós vamos citar como parâmetro de trabalho o poder numérico 0 para a palavra chamado repouso. E o poder numérico 1 para a palavra chamado trabalho. O que significa isso, pessoal? Que toda vez que o elemento estiver sem reagir a um processo de força, trabalho, nós vamos identificá-lo como posição 0. Toda vez que o elemento estiver ativo, estiver no desenvolvimento do seu trabalho, nós vamos considerar o poder numérico 1 e vamos identificar esse poder numérico como a palavra trabalho. Então veja bem, um contato normalmente aberto, como já visto em aula anterior explicativa, se ele é um contato aberto, ele possui um poder numérico, falando em diagrama de comandos elétricos, 3 e 4. Não podemos confundir este poder numérico de comandos elétricos para o diagrama de potência, o diagrama de carga. Esse diagrama de carga, ele recebe outros poderes numéricos, o qual já foi dito a vocês nas videoaulas explicativas e será retomado nas aulas demonstrativas em ocasião oportuna. Então veja bem, um contato fabricado na posição 3 e 4, enquanto ele estiver em repouso, nós podemos citar que ele está em 0. A partir do momento que ele sair da posição de repouso e ele entrar na posição de trabalho, nós vamos considerar que ele saiu da posição 0 atual e foi para a posição 1. É essa sistêmica que nós vamos adotar no desenvolvimento da nossa chamada tabelinha verdade. Tabelinha verdade, o qual foi proposto a vocês um exercício a ser entregue na segunda aula presencial. Então veja bem, o exercício que foi demonstrado para vocês foi uma lógica de contatos conectado serialmente. Então eu tenho um elemento carga, eu tenho uma diferença de potencial, citando um sistema bifásico, um exemplo, uma fase RS, temos um interruptor 1 e temos o interruptor 2, e temos o elemento ativo chamado bobina, que podemos citar como K1. Então vamos construir essa tabelinha verdade. Essa tabelinha verdade é justamente o exemplo que foi citado nas videoaulas explicativas, que agora nós estamos demonstrando no quadro. Então veja bem, uma tabelinha verdade de um determinado circuito, ela é formada por todos os seus elementos. Então veja bem, ó, eu tenho o interruptor 1, o interruptor 2 e o elemento ativo, uma bobina eletromagnética chamado K1. Eu poderia incluir os dispositivos de proteção, no caso aqui os fusíveis, tá? Mas para que não haja uma grande complexidade neste momento, nós vamos utilizar somente os elementos seccionadores e o elemento ativo. Elementos seccionadores, os contatos, né, os interruptores, interruptor 1, interruptor 2, e o elemento ativo, a bobina, do nosso chamado contador. Então veja bem, então na tabelinha verdade, eu vou citar aqui o interruptor 1, o interruptor 2 e a bobina do contador.
Então nós vamos fazer essa lógica de contatos. Vamos chegar numa conclusão quando que esse elemento ativo ele vai entrar em trabalho. É esse o objetivo. Para que um bom profissional tenha o conceito e esteja apto a montar, projetar e manter um processo funcional, ele primeiramente precisa identificar a sequência operacional desse diagrama. Então, qual que é a sequência operacional deste diagrama? Estando sobre tensão, estando sobre a diferença de potencial, as fases RS, pulsando-se o botão 1 e 2, através dos seus terminais, energiza-se a bobina do elemento chamado K1. Então, esta é a sequência operacional. Então, nós vamos definir essa sequência operacional justamente com a utilização da nossa tabela verdade. Então, veja bem. Vamos citar aqui na primeira situação. Quando o interruptor 1 estiver em repouso, ou seja, não foi acionado, ele está em 0. Quando o interruptor 2 também não for acionado, ele também estará em 0, porque 0, repouso, ou seja, ele não entrou no exercício de trabalho. Esta bobina, uma vez estando sendo, vamos dizer assim, recebendo a diferença de potencial através de uma lógica entre interruptor 1 e 2, e desde que esses estejam em série, onde há a dependência dos elementos, então existe uma obstrução para a passagem do fluxo da corrente elétrica. Então, esta bobina desse determinado contator vai estar em 0, ou seja, vai estar em repouso. Se existem duas obstruções, eu tenho a diferença de potencial S em um dos terminais da bobina e preciso chegar com a R na outra bobina, na outra terminal, desculpem. Eu preciso, obviamente, fazer com que essas duas obstruções deixem de existir. Então, veja bem. Esta é a primeira situação. Quando o interruptor 1 está em 0, ele está em repouso. Quando o interruptor 2 está em 0, ele está em repouso. Segunda situação. Interruptor 1, primeiro elemento seccionador, elemento passivo, estiver em 0 e o interruptor 2 estiver em 1. 0, obstrução 1 permite, mas se já há uma obstrução anteriormente, dependência dos elementos. O elemento ativo permanece desligado, permanece em 0. Estão entendendo o formato dessa tabela verdade? Então veja bem, a tabela verdade ela serve para concretizar o que vai acontecer com o elemento ativo. Então veja bem, o elemento ativo ele vai estar desligado quando? Na primeira situação, os dois interruptores estiverem em 0, pois trata-se de dois interruptores normalmente abertos. Se eles são abertos e estão em repouso, eles não permitem o fluxo da corrente elétrica. Segunda situação, primeiro interruptor aberto, segundo fechado. Ah, professor, mas aqui está aberto. Está aberto, mas eu estou citando que ele entrou em trabalho, ou seja, ele saiu do formato de construção e foi para o formato de funcionabilidade. Mas a bobina permanece em 0, devido a uma sequência lógica de contatos, serialmente falando, dependência dos elementos. Terceira situação, eu posso levar em consideração interruptor 1 em trabalho, ou seja, a situação 1, e o interruptor 2 em repouso, ou seja, a situação 0. Não influencia. Se eu ainda estou com dois contatos conectados serialmente, ainda existe a dependência. Embora foi feita uma troca, entre esses dois contatos, entre esses dois interruptores que seja, o meu elemento ativo continua em 0. A resposta é 0. Agora, numa outra situação, não há outra possibilidade. Nós já citamos as duas possibilidades de repouso. Uma possibilidade de repouso e trabalho, a outra trabalho e repouso. Agora, a outra situação é trabalho e trabalho. Prestem atenção. O interruptor 1 está em trabalho, ou seja, ele saiu do repouso e permitiu a passagem do fluxo da corrente elétrica. O interruptor 2 também está em trabalho, ou seja, ele saiu da posição de repouso, situação normalmente aberta, e permitiu. Agora fica claro para vocês que, na ocasião entre que esses dois interruptores estejam conectados serialmente e os dois interruptores sejam interruptores normalmente abertos
e eles estão citados em trabalho, significa que essa fase R está para com o terminal da bobina. Já havendo a situação da fase S, significa que a diferença de potencial, a tensão elétrica foi disponibilizada para esse elemento ativo. O que vai acontecer nesse processo funcional? Esta bobina ela vai para trabalho, ou seja, ela vai começar o seu processo de funcionamento. Esta é a tabela verdade deste exercício, o qual já foi orientado a vocês numa certa oratória na videoaula da semana passada. Tá? Agora aqui a aula demonstrativa. Em cima desse processo da tabela verdade, foi solicitado para vocês um exercício a ser entregue na segunda aula presencial. Por que na segunda aula presencial? Porque nós estamos trabalhando uma equação de crescimento, uma aclive. Primeiro vocês receberam as explicações. Neste momento iniciamos as demonstrações, certo? E na aula presencial, o próprio nome já diz, né? A prática do processo. Então, vocês vão implantar este processo na prática. Como que será desenvolvido? Reforçando para vocês. Vocês trabalharão individualmente, seguiremos todas as recomendações das autoridades competentes, mediante essa pandemia do Covid a nível mundial. Vocês estarão dentro de um distanciamento de 2 metros e terão, né, a obrigatoriedade, serão obrigados a utilizar a máscara, bem como a utilização do álcool constantemente no ambiente de trabalho, ok? Então veja bem, como que foi solicitado o exercício para vocês? O exercício ele foi solicitado justamente para mostrar que, independente que você tenha os dois mesmos elementos, essa tabela verdade aqui ela pode ser alterada, que é justamente o que foi solicitado a vocês. Foi feita a demonstração explicativa dessa formatação de exercício, ou seja, os dois terminais conectados serialmente, e foi solicitado para vocês, o qual eu vou demonstrar aqui em lousa, os mesmos elementos, porém conectados de uma forma paralela. A forma paralela, ela vem, né, contrariar o sistema serial, onde há a dependência. A forma paralela existe a independência como característica principal. Isso aí, né, já foi informado a vocês no primeiro semestre desse mesmo ano letivo de 2020, no curso de Elétrica Básica. Então, veja bem, dois contatos conectados serialmente, existe a dependência dos elementos. Dois contatos conectados paralelamente, existe a independência dos elementos. Então, vamos demonstrar qual que é a razão da solicitação do exercício a ser entregue na segunda aula presencial. Então vejam bem, eu tenho aqui novamente os dois interruptores, interruptor 1 e interruptor 2, porém o formato desse diagrama ele dá-se de uma forma diferenciada em relação ao anterior. Então, veja bem, eu tenho interruptor 1, eu tenho interruptor 2. Naquela primeira ocasião, né, o qual nós discutimos até poucos minutos atrás, nós tínhamos os dois interruptores e os dois interruptores estavam conectados serialmente. E aqui o mesmo elemento ativo. O que pede-se no exercício? Que vocês preencham a tabela verdade, tá? Elaborem essa tabela verdade, qual será entregue a vocês, no mesmo formato o qual foi feito no exercício anterior. Qual seria o formato? As 4 possíveis situações. Quais que são as 4 possíveis situações? Repouso, repouso. Repouso, trabalho. Trabalho, repouso. Trabalho, trabalho. O que o instrutor pede? O instrutor pede a resposta. Veja bem. Vamos deixar bem claro. O instrutor pede a resposta. Como irá proceder esta resposta?
quando eu utilizar os dois mesmos contatos, os dois mesmos interruptores, porém de uma forma diferente de configuração. Em vez de eles estarem conectados serialmente, agora eles estão conectados paralelamente. Como que eu identifico que eles estão conectados paralelamente? Através da existência de pontos chamados nó. Então, este ponto, ele é chamado de nó. Se eu for considerar o fluxo da corrente elétrica, ele chega nesse ponto chamado nó, parte vai para o circuito do interruptor 2 e parte vai para o circuito do interruptor 1. Ou seja, até o ponto desse nó, eu tenho uma corrente chamada intensidade de corrente total. A partir do momento que nós passamos por esse nó, o raciocínio, aqui eu tenho a corrente no interruptor 2 e nesse trecho a corrente para o interruptor 1. Então, este ponto, estrategicamente falando, ele é considerado o nosso nó, isso considerando, né, a formação do circuito em paralelo, né, onde eu tenho dois elementos passivos, interruptor 1 e interruptor 2. Espero ter sido claro na aula demonstrativa em relação à lógica de contatos em circuitos de comandos elétricos. E qual que é o objetivo, professor? Vocês podem estar questionando. O objetivo é simples. Um condutor, um fio ligado errado, ele já vai desconfigurar a resposta do seu painel de comandos elétricos. Vejam bem, você tem dois interruptores. O simples fato desses interruptores ter sido conectado dentro de uma diagramação diferente, vocês vão perceber que existe uma alteração da resposta da tabela verdade. É isso que devemos levar em consideração. Então, como início de raciocínio para projeto de comandos elétricos, esse é o principal item que deve ser levado em consideração. Como se chama esse item? Analisar a sequência operacional. Entender como que funciona. Um exemplo, o corpo humano, né, ele é um complexo de órgãos. Só que nós temos aí o braço, nós temos o rim, nós temos os pulmões, nós temos aí então, né, vários elementos dentro do nosso organismo, nosso corpo humano, e cada um desses elementos possui uma certa particularidade, uma certa responsabilidade de exercer uma determinada função, ou seja, o trabalho. A partir do momento que os órgãos entram em repouso, existe aí a falência. Então nós não podemos deixar, né, que um diagrama de comandos elétricos, pelo simples fato de elementos não estarem sendo colocados em locais adequados, ele possa vir deixar de funcionar adequadamente mediante a solicitação do cliente. O cliente que define o que ele precisa, o que ele necessita. E nós, profissionais da área, profissionais mantenedores de comandos elétricos, temos que ser capazes de elaborar um projeto, bem como executar uma manutenção corretiva, caso haja necessidade. Finalizando este vídeo aula, vamos recordar alguns pontos para que nós possamos dar continuidade no segundo vídeo, que acontecerá no dia posterior, que são a identificação dos poderes numéricos dos elementos passivos. Isso falando em diagrama de comandos elétricos. Quando eu falo em diagrama de potência, diagrama de carga, de força, os poderes numéricos, como já visto em aulas explicativas, altera o processo e nós vamos ver adiante. Então, contatos abertos recebem o poder numérico 3 e 4. Contatos fechados, o poder numérico 1 e 2. Espero ter sido claro com as explicações desse quinto videoaula, primeiro videoaula demonstrativo. Desejo a todos uma ótima noite, descanso merecido e em breve nós teremos o nosso próximo videoaula para darmos sequência ao nosso conteúdo programático. Até breve, pessoal.